Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a pregação especial. O tema de hoje é a Lei Dominical Nacional. Guardar domingos e festas. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem com o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais uma semana maravilhosa que o Senhor nos conduz a viver. Muito obrigado, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar essas verdades de tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos com o tema: a Lei Dominical Nacional. Guardar domingos e festas. Vocês estão achando estranho, né? Eu falando isso, né? E vocês guardaram domingos e festas. Não é? Eu estou inorizando aqui. Guardar domingos e festas é que a Igreja Católica Apostólica Romana colocou no mandamento, do terceiro mandamento, que eles tiraram. Lembra-te do dia do sábado para santificar. E eu coloquei esse tema de capa, guardar domingos e festas, porque é o que eles querem fazer. O que o papado fez durante a Idade Média e agora os Estados Unidos quer também fazer isso, quer pôr esse mandamento para todos guardarem, a lei dominical, que é guardar domingos e festas. Vamos lá com o tema. A segunda besta e o decreto dominical. O decreto na América do Norte foi como se diz, foi desde o passado que o decreto dominical está em vigor. E eu apresento para vocês o texto, né? Apocalipse 13, 17 e 18, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, a marca da besta é sobre a mão ou a fronte. Apocalipse 14, os 144 mil tem o nome de Cristo sobre a fronte, quer dizer, Satanás imita tudo que é de Deus. Ele quer, desde o início da história, ele quer se sentar acima de Deus e ao lado do norte ainda, porque o texto de Isaías 14, que fala que ele queria sentar-se ao norte, e o Apocalipse apresenta, em Daniel, principalmente, em Daniel, ele é representado, o poder papal é representado como o rei do norte. Satanás não queria reinar ao norte? Então, ele sustenta o papado. O dragão sustenta a besta, como está em Apocalipse 13. É o dragão que sustenta a besta. E a besta do Apocalipse, aquela que sobe do mar, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, por isso que a marca que eles querem colocar, que a marca é sobre a mão, a marca da besta que é sobre a mão, ou a fronte, a mão é a mão direita, que é o agir, e a fronte, que é a testa da pessoa, é o pensar e o agir. Essa é a característica da marca da besta. E você indo para Apocalipse 14, os 144 mil tem o nome de Cristo sobre a fronte, quer dizer, sobre a testa, que é o pensar, que é já pensou, já conectou, que é para escolher o selo de Deus, que é para guardar o sábado e não o domingo. E o agir é você escolhendo o que você quer escolher. É o pensar e o agir.
E desde aquela época já existia o decreto dominical, desde o ano 321, que eu já vou mostrar para vocês, com o Edito de Constantino, que prolongou a primeira lei dominical na Idade Média. Então, por isso que desde aquela época os cristãos sofriam com esse decreto, que vai voltar a acontecer. O grande conflito na página 592. Ellen Goldwhite fala: os guardadores do sábado serão vistos como inimigos da lei e da ordem da terra, apoiadores de todo tipo de caos que a sociedade então está procurando evitar. O que vai acontecer? O que ela quer dizer aqui? Que vai acontecer um colapso, uma crise mundial. Muitos falam que é a crise econômica que vai acontecer. Não sei se é esse ano de 2026 ou será o ano que vem, 2027 ou 28. Mas virá uma crise mundial, que muitas pessoas vão sofrer com esta crise. Eu estava vendo ontem sobre o vírus Nipah. E eu tenho por concepção que essa crise mundial que virá agora no tempo futuro, como aconteceu há 6 anos atrás com a Covid-19, que abalou a sociedade, empresas fechando, muitas pessoas perdendo o emprego e abalou a sociedade. Agora, e o Covid é menos letal que o vírus Nipah. E se esse vírus vier, como estão prevendo aqui para o Brasil, e se espalhar para o mundo, principalmente que está acontecendo o carnaval. E no carnaval não é só brasileiros que comemoram aqui no Brasil. Vêm pessoas da Europa, vêm pessoas da África, vêm pessoas da Ásia. E principalmente na Ásia, que está acontecendo esse surto de vírus do Nipah, tem pessoas vindo de lá. E os aeroportos, a organização sanitária, os agentes sanitários estão tomando todos os cuidados possíveis. Mas o cenário está se repetindo como foi há 6 anos atrás. Quando, em 2019, o vírus da Covid estava já na Ásia, principalmente na China, na cidade de Wuhan, e se espalhou para o mundo no começo de 2020, carnaval. E o que aconteceu? Pessoas da Ásia vieram aqui para o Brasil e se espalhou, né? Trouxeram a Covid, que se espalhou, e vocês viram o cenário que aconteceu. Então, esse vírus Nipah vai se espalhar, vai acontecer como aconteceu com o Covid. E eu acho que isso será a crise financeira. Vai passar por uma grande crise financeira. E vão pedir para o governo decretar um líder. E esse líder, que está descrito em Daniel 11, do versículo 40 até o 45, que ainda não se cumpriu, todos os versículos de Daniel antes de 40 já se cumpriram. Agora, o versículo 40 a 45 ainda não se cumpriu. Está se cumprindo a decorrência do que está acontecendo.
e vão escolher o Papa, se for o Papa Leão que está em vigor agora, que está em atividade, ou será outro Papa, não importa. Ele será o líder que a sociedade quer, porque é ele que vai incentivar os Estados Unidos da América a impor o decreto dominical. Eles vão fazer uma dobradinha, uma aliança, como já está feita desde os anos 80, quando John Reagan, o presidente da época, visitou o Papa Francisco. Francisco, não, desculpa, o Papa João Paulo II. E nessa visita, já a aliança já foi feita. Um país que é protestante, que quando recebeu os pais peregrinos no século XVII, em 1620, e abraçou os pais peregrinos, e anos mais tarde, no século XX, quando em 1900, nos anos 50, teve um congresso tiveram um congresso na Casa Branca, e todos os líderes, todos os palestrantes, os políticos, todo mundo estava participando da reunião. E um se levantou e falou, isso está na história, se levantou e falou: talvez nós possamos fazer uma aliança com Roma. Aí uma outra pessoa se levantou e exclamou: jamais vamos fazer alianças com Roma. Um, um, um poder que perseguiu o povo de Deus, perseguiu os cristãos e matou com a Inquisição. Como nós vamos fazer uma aliança com aquele reino que perseguiu e matou? Os Estados Unidos se prevaleceu com o protestantismo. Protestante. Jamais faremos aliança com Roma. 30 anos depois, Ronald Reagan foi a visita ao Papa João Paulo II. Quer dizer, quebrou o protestantismo. Quebrou a linha do protestantismo. E já começou a fazer aliança com Roma. Para vocês verem o que a história quer nos dizer. Vamos lá, decreto na Pérsia. Então disse-lhe o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distrais? Distrais as suas tarefas? Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Êxodo capítulo 5, versos 4 a 8. Quer dizer que o rei negou o pedido de Moisés e de Arão para deixar o povo se sacrificar ao Deus do céu. E mais um decreto na Pérsia. Por quê? Porque o Egito, Pérsia, são reinos pagãos e por isso são reinos de Satanás. E mais um, lá foi o faraó que eu mostrei, agora é Ramã, que era o conselheiro do rei, e ele odiava os judeus. Disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino
um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Esther capítulo 3, versos 8 a 10. Quer dizer, ele queria ser reverenciado. Quando ele saía na rua, ele e seus filhos, todos do reino da Pérsia, se ajoelhavam e inclinavam as suas cabeças a Ramã. E o único que não fazia isso era Mordecai, que era, como se diz, pai de Esther. Não era o pai, mas como ele criou Esther, com a morte dos pais dela, ele criou Esther. E um pai é um pai de consideração. E ele não se ajoelhava e nem inclinava sua cabeça para Amã. E por isso Amã pegou um ódio de Mordecai. E por isso que ele, por através de Mordecai, ele falou que o povo judeu não cumpria as leis do rei. E vocês sabem o que aconteceu. Amã foi morto, ele foi enforcado com a forca que ele fez para Mordecai. Queria matar Mordecai. O rei descobriu toda a farsa, né? Esther revelou para o rei toda a farsa que Ramã estava decretando, né? Aprontando, e revelou para o rei que Ramã queria matar os judeus e que ela era judia, era daquele povo. E por isso, o decreto do rei que tinha marcado um confronto que os persas iriam confrontar com os judeus, mas nenhum judeu daquele reino que estava no reino da Pérsia morreu. Todos os inimigos morreram. Nenhum cristão morreu. E por isso, a forca que Ramã fez para Mordecai, ele mesmo foi enforcado na sua própria forca que ele fez. E Mordecai foi reverenciado. Olha o primeiro decreto dominical. Edito de Constantino, 7 de março de 321. Ele fala que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão, ou o plantio da vinha. Dai-o a não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Quer dizer que Constantino, que era, como se diz, cristão, que não era um cristão verdadeiro, mas que deu paz ao povo que estava sendo perseguido. Por 10 anos antes de Constantino, o povo cristão passou por perseguições em Roma. E até mesmo na igreja de Esmirna, que está descrita no Apocalipse, no capítulo 2, fala da perseguição, que seria por 10 dias, mas 10 dias profético, 10 anos, de 303 a 313. E foi no ano 313 que Constantino venceu a sua batalha contra outros imperadores de Roma. E por essa vitória, um dia antes da peleja, ele sonhou e ele viu um sinal no céu de uma cruz, escrito Invictus, quer dizer, vencedor. E por isso ele mandou todos os seus generais, com seus escudos, desenhassem aquela figura que apareceu no céu. E no dia seguinte venceram a batalha. E 8 anos depois, fez
o primeiro edito, o primeiro decreto, que foi o Edito de Constantino. Aí está. Egito, Roma e os Estados Unidos. Obelisco. Nas 3 cidades, nos 3 países, né, estão os obeliscos. Quer dizer, o obelisco significa aquele que o homem tem, que eu não vou nem falar a palavra certa e nem a errada. Vocês sabem, no meio das pernas, que eles querem imitar. Percebam, você vê se não tem coincidência nessa figura, que chama-se obelisco. Se vocês pesquisarem na história, vocês vão ver que eu tenho razão. Então, e os escudos também, que eles carregam a águia que os egípcios adoravam, que anos mais tarde Roma também passou a adorar, venerar essa estátua, que usavam como escudo, né, usavam e levavam essa imagem às batalhas para dizerem que estava protegido. E nos Estados Unidos, a figura da pirâmide, de um olho só, da torre, que é a figura que é descrita no Illuminati, de um olho só. Aí está vendo, na nota de $1, está aí a figura americana. E, mais ainda, figuras. Aí vocês estão vendo o primeiro escrito egípcio da doutrina da imortalidade. Quer dizer, olha o que o Egito apresenta. Eles acreditam na imortalidade da alma. Que ontem mesmo eu estava conversando com um amigo e eu perguntei para ele, eu estava falando para ele que o espiritismo, sobre o espiritismo e como surgiu o espiritismo. Ele falou, não, surgiu no século passado, o século retrasado. Falei, no século XIX, né? Ele falou, no século XIX. E quem criou o espiritismo? Ele falou de Allan Kardec. Allan Kardec foi mais um que entrou nesse mundo do espiritismo. Mas quem criou mesmo, quem, como se diz, implantou o espiritismo no século XIX foi as irmãs Fox. Mas eu falei para ele assim, se eu falar para você que o espiritismo começou no Jardim do Éden, ele ficou, como várias pessoas que eu conversei, fez a mesma cara. Mas como? Como que o espiritismo surgiu no Jardim do Éden? Deus não falou para Adão, de toda árvore você poderá comer, mas daquela da árvore do conhecimento do bem e do mal, daquela você não pode comer, porque do dia que dela comerdes, certamente morrerás. Se Deus falou, daquela árvore eu não posso comer, eu não vou comer. O próprio Criador está falando. E passou o tempo, quando Eva foi tentada pela serpente, que é Satanás, o que Satanás falou para Eva? Você poderá comer sim da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente você não morrerás. Vamos lá. Se Deus falou que certamente morrerás, e Satanás falou que certamente não morrerás, o que é isso? Está desobedecendo a ordem de Deus. Vamos lá para vocês entenderem. Em Ezequiel fala, toda alma que pecar, aquela alma morre. E o que o Espiritismo
prega em sua doutrina? A imortalidade da alma. Aquela pessoa que morre e fica vagando. Aquela alma não morre. Aquela alma fica atormentando pelo mundo. E isso não é verdade. Quando a pessoa morre, ela está dormindo na sepultura e a alma está junto com ela. O que vai para Deus é o espírito da pessoa. Para que se aquela pessoa que morrer estiver salva, ele possa ressuscitar com a sua vinda, a segunda vinda. Então, quer dizer, olha o que está escrito ali na capa egípcia, a imortalidade da alma. E eu falei para ele, o espiritismo começou no Jardim do Éden. Aí ele entendeu, depois da explicação aí que eu dei para vocês. Porque se eu falar para a pessoa que o espiritismo começou no Éden, a reação que ele fez ontem é normal das pessoas. Mas como? A gente está falando do século XIX e você fala do Jardim do Éden, que é lá do passado, bem do passado, no começo da história. É isso, começou lá. Que se Deus falou certamente morrerás e Satanás falou certamente não morrerás, quer dizer, o que é isso aí? Imortalidade da alma. E é espiritismo. E é em Roma tem a figura também de imortalidade, que fica vagando, e o que fala também nos Estados Unidos, de immortality, quer dizer, imortalidade. Os três países têm a mesma figura, têm o mesmo pensamento. Mais uma vez o decreto em Roma, né? O Edito de Constantino. Aí, Catecismo Católico, que diz na encíclica papal, lá aquele caderninho amarelinho do Catecismo, os 10 mandamentos deles. Por isso que eu taquei na capa, guardar domingos e festas. É o que eles fez na Idade Média e quer fazer de novo aos habitantes da Igreja Católica que são sinceros, que buscam a Deus, mas estão em lugares errados. Vamos lá, Catecismo Católico. Primeiro, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Está certo. Aí está completamente certo. Aí o segundo mandamento deles não é como o segundo mandamento da Bíblia, que está escrito assim: não farás para ti imagens de escultura, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, e nem nos mares. Cadê esse mandamento aí? O segundo mandamento, o que está escrito aí? Não invocar o santo nome de Deus em vão, que é o terceiro mandamento bíblico. O terceiro mandamento eles destacaram: guardar domingos e festas. O terceiro mandamento bíblico é não invocar o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento, que é, biblicamente, que é lembra-te do dia de sábado para santificar. Eles anularam os dois mandamentos, que é não farás para ti imagens de escultura, e o quarto mandamento, que é lembra-te do dia de sábado para santificar. Eles tiraram, eles aniquilaram dos 10 mandamentos. Aí o quarto mandamento, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. 6, guardar a castidade nas palavras e nas obras. 7, não furtar. 8, não levantar falsos testemunhos. 9, guardar castidade nos pensamentos e nos desejos.
e não cobiçar as coisas alheias. Quer dizer, sem pés e sem mãos aí. Que eles tiraram 2 mandamentos e o 10º mandamento, que são 2, né? Não cobiçar as coisas alheias e não cobiçar a mulher do próximo, é o 10º mandamento. Mas como eles tiraram 2 e ficaram 9, na verdade ele tirou 1, né? E substituiu o sábado pelo domingo. E tirou pelo menos um mandamento, que era: não farás para ti imagens de escultura. E ficou 9. E para dividir o 9 para o 10, né, para ficar 10 no mandamento, eles dividiram, não cobiçar as coisas alheias no 9 e no 10, no 10 cobiçar as coisas alheias e no 9 não cobiçar a mulher do próximo. Quer dizer, que era o mesmo mandamento do 10º. Para vocês verem a pretensão que eles fizeram. É como descreve no Apocalipse 13. A boca como de leão, que é a Babilônia, pretensiosa. Um reino invencível, um reino que nunca acabaria. É ser pretensioso. Os pés como de urso, que é a Medopérsia. Que tinha na Medopérsia? O mitraísmo, adoração ao sol. E semelhante ao leopardo. O que tinha lá? O leopardo era a Grécia, em Daniel. O que tinha na Grécia? Adoração de imagens. Decreto na Inglaterra. Nicholas Browden, ministro anglicano, início do século XVII, passou a ensinar que profanar o sábado era profanar a Deus. Isso deu origem à seriedade com que os puritanos condenariam as violações da lei de Deus. Os puritanos ingleses passaram a ensinar que trabalhar no sábado era um pecado tão grave quanto matar ou cometer adultério. Quer dizer, olha que Nicholas Browden falou que profanar o sábado era profanar a Deus. Exatamente, ele está certíssimo. Ir ao contrário de Deus é ser contra Deus. Olha esse casal, decreto na Inglaterra, em 19 de junho de 1618, no século XVII. John Trash foi sentenciado a ser chicoteado, ridicularizado, multado e condenado à prisão perpétua por conspiração. Ele era o líder de uma seita de separatistas extremos que acreditava que as leis do Antigo Testamento, incluindo o sábado do 7º dia e a lei dialética mosaica, continuavam em vigência para os cristãos. E ele se retratou mais tarde e foi solto, mas sua esposa Dorothy ficou presa por 25 anos por não desistir do sábado do 7º dia. Quem disse isso foi o W.D. Douglas, The Sabbath in Puritanismo, and Sabbath in Sepulture and Story, na página 237. Quer dizer, ele voltou atrás. Ele negou a Cristo, como se diz. Porque quem volta atrás nega a Cristo. Ele quer ser do mundo. Mas ela não. Ela manteve a palavra. Ela manteve a sociedade com Cristo, que foi aceitar o sábado, de não abrir a mão do sábado, de não desistir do sábado. E ela ficou presa por 25 anos. E foi mal para ela? Isso. Quem quer ser preso? É ruim ser preso. Mas, sendo por Cristo, sendo de aceitar o sábado, eu irei com maior prazer para a prisão, porque eu não vou abrir mão do sábado, não vou abrir mão de aceitar a Cristo. Aí os puritanos, que no século XVII não concordavam com as leis da Igreja Católica Romana, e a igreja estava perseguindo todos os puritanos na Inquisição Papal. E por isso eles fizeram uma reunião decretando uma fuga. E conseguiram. Olha o texto.
Em 1620, os puritanos chegaram à América e, a fim de estabelecer uma nova Jerusalém que preservasse o sábado em sua integridade, eles foram com um barco. Eu não lembro o nome do barco, mas o segundo, que era o Mayflower, eles chegaram aos Estados Unidos. Por isso mesmo, na cidade de Massachusetts, está lá uma pedra, escrito 1620. Foi lá, em Massachusetts, que eles chegaram, que eles botaram o pé na América e, e tiveram uma paz. Sentiram uma paz como nunca sentiram na vida. Recordando o lugar dos puritanos na criação e desenvolvimento desta república, nós lembramos que a guarda do santo dia de sábado é uma das suas poderosas pedras angulares. Douglas T. Chabot em Puritanismo, página 239. E continua, as colônias americanas logo desenvolveram uma legislação dominical contra a profanação do dia do Senhor, com pesadas e graves penalidades para as violações. Quer dizer, não é obra de Satanás isso daí? Quer dizer, não adianta vocês, é mais ou menos assim, não adianta vocês é, quererem fugir da minha perseguição para outro lugar, que eu farei de uma outra nação a perseguir vocês. É mais ou menos isso, né? Que aconteceu com os puritanos. Fugiram da Inglaterra, fugiram da Europa para a América, América do Norte. Quem disse isso foi Douglas de Chabot e Puritanismo, na página 240. A Nova Inglaterra aprovou leis que proibiam não só crimes sexuais, mas também blasfêmia, embriaguez, jogos de azar e violação de santidade do sábado, por meio de comportamento inadequado. Quer dizer, mas teve, como se diz, pessoas que Deus levantou para combater essa perseguição e, e decretou não ver crimes sexuais, nem blasfêmia, nem embriaguez, nem jogos de azar, nem violação de santidade do sábado. E violação da santidade de sábado, quer dizer, que tinham que guardar o sábado e que repugnava todos aqueles que opuseriam aqueles puritanos a guardar o sábado. E Ellen Goldwhite escreveu mais: quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliaram ao papado, a fim de dominar as consciências e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a imitar seu exemplo. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Quer dizer, isso ela escreveu bem antes, né? Ela viveu entre o século XIX a XX, né? Nos anos 1800 a 1900. E os Estados Unidos ainda não tinham a aliança com Roma. Mas ela disse aí, quando se aliar, fazer aliança com Roma. Quer dizer, já fez e está prestes a decretar o decreto dominical. Aí continua: mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas, enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Número 2. Estender-se-ão sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E o número 3. Sobre a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Grande conflito na página 588. Exatamente. Serão a trindade satânica, como tem a trindade de Deus, né, que é Deus, o Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Tem também a trindade satânica, que são a besta, o falso profeta e
o anticristo, que será Satanás. Últimos eventos. Número 1. América protestante abre as portas ao espiritualismo. Quer dizer, esse homem aí, né, que era o pastor, aceitou o espiritismo em sua igreja. Em 1906, William Sermon, o primeiro protestante a promover o culto pentecostal com fala em línguas em Los Angeles. Quer dizer, protestante, que, como se diz, Martim Lutero, John Wesley, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, e muitos outros que eram protestantes de verdade, veem essa vergonha que os americanos viraram, que era um país protestante com a chegada dos pais peregrinos, agora virou uma barbúndia, virou uma confusão, virou Babilônia. Em 1966, católicos americanos aderem ao cristianismo na Universidade de Duquesne, em Petersburgo. Quer dizer, é uma vergonha para o povo americano. Há mais uma vergonha, segundo Roma e Estados Unidos da América. Em 1965, Paulo VI foi o primeiro Papa a visitar os Estados Unidos. Quer dizer, mais uma aliança. É a besta do mar e a besta da terra. Em 2015, o Papa Francisco foi recebido e saudado nos Estados Unidos como a consciência moral da humanidade. E aí, o Papa João Paulo II, que para mim vai ser o oitavo rei, que será o oitavo rei, das 7 cabeças, o oitavo rei será Satanás, mas com o rosto de João Paulo II, caracterizando João Paulo II. Papa pede lei dominical. Maio de 1998, João Paulo II lançou a encíclica O Dia do Senhor. A guarda do domingo é o caminho para a reforma social, fortalecimento da família e restauração da igreja. Ele cita a lei civil do Império Romano, que reconheceu o dia do sol para que todos nesse dia deixassem de trabalhar. Página 67. Por isso é natural que os cristãos se esforcem para que também, nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar domingo. Página 87. Exorto-vos, amados irmãos, a trabalhar incansavelmente unidos com os fiéis para que o valor deste dia sagrado seja reconhecido e vivido cada vez melhor. Quer dizer, olha só, ele pedindo a lei dominical, lá desde o século XX. Estamos no século XXI. Quer dizer, olha, desde aquela época já vem pedindo a lei dominical. Mais um que pede a lei dominical, que foi o Papa Francisco em 2017. Ecossistema precisa de um descanso semanal. Página 71. Isso está patente, por exemplo, na lei do Shabat. No 7º dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel de que cada 7º dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabat. Ele colocou até ainda Gênesis 2, versos 2 a 3, Êxodo capítulo 16, versos 23 e 20 e 10. Além disso, de 7 em 7 anos, instaurou-se também um ano sabático para Israel e sua terra. Levítico capítulo 25, versos 1 a 4, durante o qual se dava descanso completo à terra. Quer dizer, ele exorta. O que acontece com a Igreja Católica? Ela exorta a Bíblia. Ela fala que a Bíblia está certa. Mas ela, por consciência moral, por ela querer mesmo, ela mudou o dia de sábado para o domingo, que achou ela por causa favorável de mudar. Mas ela nunca fala contra a Bíblia nessa parte. Ela tem as blasfêmias,
que eles se titulam como Deus aqui na terra, como Jesus aqui na terra. Quer dizer, tem as blasfêmias deles. Mas quando fala que a Bíblia decretou o sábado e que é o dia que Deus santificou, que está nos 10 mandamentos bíblicos, eles não é o contrário. Eles até falam que Deus estabeleceu o sábado, mas eles querem o domingo. Aí está, no site European Sunday Alliance, quer dizer, Domingo da Aliança. Europa do Domingo da Aliança. Que domingo em inglês é Sunday. E por isso eles exortam o domingo. Mais um. Exortação de domingo. O Climate Sunday. O clima do domingo. Um momento crucial. Ellen Goldwhite fala: até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tomar outro que não o que tem sido defensor da liberdade religiosa. Mas ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrito, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Grande conflito na página 605 e 606. Quer dizer, esse é a mensagem. A mensagem do terceiro anjo mesmo é aqueles que falam: se você aceitou o selo da besta e aceitou também a imagem da besta, sofrerá o castigo eterno. Quer dizer, a morte eterna. Está descrito bem na terceira mensagem angélica. E os católicos, a Igreja Católica, esconde isso de você. As igrejas do mundo, até mesmo as adventistas, escondem isso de você, povo de Deus. Vocês que são pessoas sinceras, estão buscando verdade, mas nessa busca pela verdade, está encontrando mentiras pelo caminho. Vocês estão sendo barrados a encontrar a verdade. E vocês não estão conseguindo encontrar a verdade. Estão vivendo ao redor da mentira. Por isso, estudem a Bíblia. Procurem mais a história. Procurem mais a saber da verdade. E deixem de acreditar em tradição. As pessoas hoje ficam falando de tradição da igreja. Esqueçam isso. Esqueçam a tradição. Vai para a Bíblia. Quer saber do futuro? Vai para a Bíblia. A Bíblia nos descreve o futuro que nós vamos ter. Se atentem a isso, povo de Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais um vídeo que eu possa alertar o seu povo, meu Deus, da tua palavra. Muito obrigado por me fazer servo para apresentar todas as verdades da tua palavra, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se atentem à verdade, esqueçam tradição e volte-se para a verdade, volta para Deus, aceite Deus em seu coração, aceite Jesus em seu coração e fique com Ele, povo de Deus. Eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia.
Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Feliz uma semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!